A pesquisa Quest, Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, dia 4, confirma que o governo Lula segue levando uma surra na chamada guerra de narrativas, na clássica disputa pela hegemonia na sociedade. A sondagem mostra que a desaprovação atingiu 57% em maio passado. Já a aprovação bateu em 40%, o menor nível da série histórica desse instituto. Não houve grande mudança em relação à pesquisa anterior, de março, quando os índices foram de 56% e 41%, respectivamente, dentro da margem de erro. Então houve uma certa estabilidade. Mas o que chama atenção, porém, é que houve uma melhora da percepção do povo em vários quesitos. As políticas públicas anunciadas nos últimos meses têm grande respaldo na sociedade. Em média, 79% de apoio entre os que conhecem as medidas. O problema é que a falta de informação sobre elas é muito grande. A percepção sobre os rumos da economia também melhorou. Pela primeira vez em muitos meses, houve uma queda expressiva na fatia da população que avalia que a economia piorou. 56% em março contra 48% agora em maio. Outro item que preocupava muito o governo, o da alta da inflação dos alimentos que chegam na mesa dos trabalhadores, também nesse item houve melhora da percepção. Em março, 88% diziam que os preços da cesta básica tinham subido nos mercados. Em maio, esse número caiu para 79%. Mesmo no inflamável quesito sobre os preços dos combustíveis, houve melhora também. Eram 70% os que sentiam a alta da gasolina em março. Em maio, o percentual baixou para 54%. Isso para não falar do PIB, que cresceu, do desemprego, que caiu, da renda, que aumentou. Com tudo isso, por que a desaprovação do governo ainda está na casa dos 57% da sociedade? Felipe Nunes, fundador e executivo, diretor da Quest, fez essa mesma pergunta. Como explicar, então, a manutenção da alta desaprovação nesse mês, mesmo diante desses sinais positivos? Um fator relevante é o desequilíbrio informacional. O volume de notícias negativas sobre o governo foi mais do que o dobro do de notícias positivas no período. Fecha aspas. Ou seja, apesar das mudanças feitas na área da comunicação, mudanças importantes, o governo segue perdendo a batalha informacional. As notícias negativas nos 2 últimos meses cresceram de 47% para 50%. Já as positivas caíram de 23% para 19%, só 19%. Aparentemente, esses dados se referem à mídia tradicional, aos jornalões, às emissoras de rádio e televisão. Não contabilizam as mentiras que entopem o esgoto digital da extrema-direita, o que faz piorar ainda mais. Entre as notícias negativas, novamente ressurge o tema da corrupção, tão bem explorado pelos falsos moralistas, pelos corruptos. A fraude no INSS lidera as menções entre os que afirmaram ter visto mais notícias negativas sobre o governo, com 82%. Ou seja, trata-se de um tema de ampla repercussão, um tema que ganhou 2 vezes mais atenção do público do que as políticas ou programas anunciados pelo governo. O desgaste para o governo foi claro. 31% dos brasileiros responsabilizam Lula pelo caso, pelas fraudes. 26% não sabem quem é a responsabilidade e apenas 8% colocam a responsabilidade no governo Bolsonaro. Ou seja, a oposição venceu a guerra de narrativas, concluiu Felipe Nunes. Diante desse cenário preocupante, o desafio está posto. Ou o governo investe mais na luta de ideias na sociedade, mais na disputa de hegemonia, na guerra de narrativas, ou teremos o famoso efeito Orloff nas eleições de 2026, com um retorno da extrema-direita ao poder, com Jair Bolsonaro ou seus herdeiros do bolsonarismo. A conferir.